Bom, gente, os entrevistados da vez são duas figuras que talvez não tenham muita presença nas mesas, talvez mais o Rubens do que a Guita. A Guita e o Rubens são irmãos do Benja. Nós estamos aqui no local que foi inaugurado um memorial e um centro de história do futebol de mesa, com todos os troféus, times, súmulas, uniformes, botões que pertenceram ao Benja, que a família gentilmente cedeu ao Grêmio Mineiro. Gostaria que eles se apresentassem, explicassem um pouco qual foi a relação deles com o futebol de mesa, com o Benja e com o Grêmio Mineiro. Meu nome é Rubens, sou fundador do Grêmio Mineiro, em 1982. Joguei futebol de mesa dentro do Grêmio até 1994. Já fui vice-campeão brasileiro, campeão do Grêmio algumas vezes, enfim. Mas mesmo com um monte de títulos, mesmo com um monte de vitórias, ainda sou apenas o irmão do Benja, porque é assim que todo mundo sempre me conheceu, né? E essa Guita, minha irmã, a gente mora na Bahia, mora longe há bastante tempo já. E eu venho a Belo Horizonte pelo menos uma vez por semestre, participar de algum campeonato, só para matar a saudade, né? Ontem a Guita fez um discurso que emocionou todo mundo antes do início da rodada do Mineiro. Acho que 99% das pessoas foram para as mesas com os olhos marejados com o discurso que ela fez na inauguração aqui do Cantinho do Benja. Um discurso muito emocionante, cada um nas palavras da Guita. A gente se via em algum momento, quando conheceu o Benja, os trejeitos dele na mesa, foi muito legal. E a Guita está até um pouco emocionada aqui, pediu para o Rubem falar no nome dela, por conta da emoção. A ida do Benja foi muito precoce, né? A gente não contava com isso, a gente não esperava isso, não era o momento. Então isso pesou bastante. E o que a gente achou mais interessante depois da ida do Benja é que a gente começou a descobrir algumas coisas dele que a gente não sabia, né? A gente descobriu, por exemplo, que dentro do estado de Minas ele era o jornalista responsável por receber crianças de escolas que iam ao jornal para conhecer as atividades. E a gente nunca soube da predileção dele por crianças. E a gente teve notícias ótimas dessa relação dele com crianças de escola. Outra coisa que a gente ficou sabendo também, ainda do jornalismo, é de que o Benja que era o orientador dos estagiários de jornalismo do estado. Esse já era um lado que a gente conhecia dele, que era o lado professor, né? Ele sempre foi, dentro do Grêmio, o professor, o cara que recebia os novatos, que ensinava, que orientava. E algumas testemunhas que a gente teve de que ele não apenas ensinava o jogo, né? Mas que ele ensinava relações de honestidade, relação interpessoal, demonstrava essa capacidade de ser um mediador das coisas. Então ele sempre ensinou para as pessoas que chegavam ao Grêmio tranquilidade, respeito, ética. Então essas características dele, que algumas a gente já conhecia como família, outras eu conhecia como parceiro de trabalho, já que eu trabalhei no Charalho por muitos anos com ele, parceiro de jogo de botão, mas tinha algumas coisas que a gente não conhecia dele que foram surpresas muito boas. A principal surpresa que eu acho que a gente teve foi que nós não ouvimos de ninguém dizer que alguém não gostava dele. Mesmo as pessoas que ele não gostava, gostavam dele. Então foram surpresas muito boas. E é uma surpresa muito boa pra gente, é uma sensação muito boa pra gente perceber que aquilo que a gente começou lá em 82, aquele clube que a gente começou no fundo do bar, como uma atividade secundária, lúdica, uma brincadeira da segunda-feira à noite, virou um clube muito bem estruturado e que vai ser mantido
por essas pessoas que estão aqui, e todas elas, sem exceção, foram em algum momento alunos do Beja. Eu falei para vocês no começo da entrevista em off que esse projeto que eu faço junto à Confederação, de fazer entrevistas, eu tinha conversado com o Benjamin antes dele ser internado e a primeira entrevista estava programada com ele. Infelizmente não deu tempo, mas questões só Deus sabe. Mas a gente vai procurar fazer o que foi combinado. Esse espaço é mais para trazer ao conhecimento de colegas que moram longe, que às vezes não podem participar de todos os torneios externos. A possibilidade de conhecer as pessoas além do nomezinho que consta na tabela, no ranking, na tábua final de classificação. O Rubem é um dos fundadores do Grêmio Mineiro, a família Abaliac é muito importante para o futebol de mesa nacional. O Benja ajudou muito, muitos vieram aqui através de notícias de jornal, tirinhas na placar e até o próprio Chorari. Explica pra gente, para quem não conhece e nem conheceu o Beja, como que foi a criação do Grêmio Mineiro, você que foi um dos fundadores. Nós éramos proprietários de 2 bares no centro da cidade, na Rua da Bahia, em Belo Horizonte. Um deles chamado Chorari, e esse nome foi dado em função do disco dos Novos Baianos, Acabou o Chorari. E nós temos o Chorari e vice-versa, e em algum momento meu irmão leu numa revista uma reportagem sobre o Chico Buarque, que era um aficionado do jogo de botão, e o Beja tinha jogo de botão em casa, a gente jogava no chão, durante a infância dele ele jogava com botão mesmo, né, de camisa, no chão de casa, e ele foi procurar saber se existia alguma coisa, e a gente acabou descobrindo que existia um pessoal que jogava em Brasília, né? A gente entrou em contato com esse pessoal em Brasília, e um deles veio a Belo Horizonte, a gente convidou uma vez para vir a Belo Horizonte mostrar pra gente o que era, como é que era organizado, e a gente descobriu que em Belo Horizonte tinham 2 pessoas, duas pessoas, o Sérgio Borlier e o Josué de Castro, o Josué já falecido, que já jogavam na regra, a gente chamava de regra carioca, né? E a gente montou uma mesa, mandou fazer uma mesa e a gente montou dentro do bar. Então na segunda noite a gente desmontava o bar e montava essa mesa para jogar. E aí uma vez a gente colocou no jornal uma reportagem sobre isso no estado de Minas, e aí começou a aparecer um monte de gente, principalmente um monte de menino, né? Então meninos de 10, 12, 15 anos, todo dia aparecia um. Um desses meninos se tornou um grande amigo do Benja, né? Uma pessoa pouco conhecida no meio, que é o Vander, né? O Vander foi um desses, o Paulo Sérgio, Flávio, o Orival, Calva Veloso, o Júnior, que foi, na minha opinião, o melhor jogador que eu já vi jogar, mas infelizmente jogou por muito pouco tempo, jogou com a gente uns 3 ou 4 anos. Mas eu era um garoto de 10 anos de idade que ganhava de todo mundo. O primeiro jogo dele já saiu ganhando. Infelizmente ele parou de jogar mais tarde por problemas pessoais. E a partir daí a gente começou a perceber o crescimento. Apareceu um monte de gente querendo saber o que era, como é que funcionava isso. A gente acabou montando efetivamente um clube, né? Aí compramos uma segunda mesa, terceira, quarta mesa. Acabamos saindo o espaço do Chorari não era mais suficiente. Nós fomos para a Fafiche, que é uma faculdade de filosofia aqui da UFMG, que tivemos uma sala nessa faculdade. Depois nós fomos para a casa do Paulo Alberto, que era um amigo nosso, o Chorari sócio do Benjamin. Fomos para uma casa que ele tinha, que estava para alugar, e alugamos essa casa, ficamos nessa sala, essa casa durante muito tempo. Depois fomos para a Portuguesa, que era um clube, um horizonte grande, tivemos uma estrutura grande lá. Lá nós já tínhamos 8 meses. E depois, em 93, já com federações registradas, etc., nós recebemos do governo do estado de Minas a sede atual, que é no Mineirinho, onde a gente tem hoje 16 meses e onde a gente vai ficar aí pelos próximos 1000 anos. Se Deus quiser. E para finalizar, Rubem,
agradecer a presença de vocês, a força que vocês têm dado pra gente. Eu acho que é recíproco. Sim, a simbiose da energia boa acontece. A gente fica muito feliz com a presença de vocês dois, da família. Nesse momento, pra gente que é um pouco triste, nós perdemos também o Pedro, Benjamin, Miguel. Então, esse local aqui pode ser um local que, quando a gente chegar ao Grêmio, quem tiver triste, venha para cá, que energias boas vão estar aqui, vão estar colegas aqui em espírito e alma para acolher bem. Com certeza, essa é a ideia, né? A ideia não é um memorial de tristeza, é um de alegria. De alegria e de respeito por tudo aquilo que o Beijo foi para todos nós. Muito obrigado. Continuar, né, incentivando, né, os jovens, né, que estão começando, né? Infelizmente hoje a luta é um pouco inglória que a gente disputa contra o videogame, o comodismo. Sim. Mas todo sempre esporte, surge. Todo esporte sempre vai ter esse tipo de problema. Mas eu acho que o amor da gente é maior do que isso. E em algum momento a criançada vai perceber que só ficar em casa não basta, né? Mas é bom assim que a gente conheça a história, que a gente perceba os problemas que a gente já teve também antes, né? No momento que a gente não tinha sede, momentos em que havia problemas particulares com jogadores, até mesmo brigas dentro do clube que foram solucionadas. Todos os problemas em algum momento a gente vai solucionar. Assim como na família a gente ri e chora, no futebol de mesa, a mesma coisa. Agradecer a família do Benja, falar que a casa está sempre de portas abertas e os amigos estão sempre prontos para um abraço sincero e uma palhetada na mesa se o Rubem quiser voltar a jogar. Estamos às ordens. Isso vai ser permanente, né? Pelo menos uma vez por ano eu tenho que estar aqui e jogar uma partida, perder de goleada, não tem problema, é só para matar a saudade mesmo. Muito obrigado, agradecer aos irmãos, estender aos demais familiares e convidar quem vier aqui no Grêmio, bater um papo com o Vander, vir aqui conversar com o resto da turma do Grêmio, para apresentar aqui o cantinho do Benjamin. Não é o cantinho do chorar, não, o cantinho da alegria. Muito obrigado. Obrigado a você.